Se o Senhor é o nosso pão, se o Senhor é o nosso alimento, se o Senhor, a tua carne, o teu sangue é o que nos alimenta, por que continuamos com fome e com sede? Porque é o que mais a gente, muitas vezes, a gente repete várias vezes, eu tenho fome, eu tenho sede. E essa é uma fome, uma sede que ela não cessa. Eu perguntei ao Senhor, por que eu continuo então tendo fome e sede? Ele falou, maravilhoso, se você não tivesse fome e sede, você estava morto. Por isso você tem sede e fome de justiça, sede e fome pelos ensinos, sede e fome por tudo aquilo que foi ensinado, por tudo aquilo que Cristo tem ensinado e deixou todo o legado. Eu acho que se nós não tivéssemos, se a Bíblia nós tivéssemos só os evangelhos de Marcos, João, Mateus e Lucas, já seria suficiente para nós, porque é onde Cristo revela tudo do qual é necessário e que nós precisamos de saber nesse contexto. Eu vou ler alguns versículos aqui a respeito desse assunto, do qual Jesus é o pão, é o alimento. Eu queria que vocês me acompanhassem aí, para a gente ilustrar aqui, lá em João 6,5. Lá em João 6,5. Aqui é aquele texto, onde as pessoas estavam, vieram para poder ver os ensinos, pregação, enfim, cura, do que Jesus estava fazendo. E foi lá naquela aglomeração de pessoas, de onde, João 6,5, de onde as pessoas acompanhavam, e elas se aglomeraram em um grande volume de pessoas, e aonde Jesus fez, deu graças pelo pão, pelo alimento, e alimentou todo aquele povo. E aí esse texto para baixo, ele relata alguma coisa a respeito. Aqui no João 6,5 fala o seguinte: Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Esse texto Jesus ele faz essa pergunta a Filipe, como alimentar todo aquele povo. E a pergunta de Jesus reflete, na verdade, aquela mesma situação de Moisés lá no deserto, onde Moisés estava sendo criticado, que o povo já estava meio enfadado do maná, do qual eles podiam se alimentar, que na verdade o maná era uma semente em que eles batiam, faziam bolo, faziam um bocado de coisa, e ela se renovava todo junto ao orvalho da manhã. Eles podiam, mas o povo não estava satisfeito. Na verdade, o povo, aquele povo do deserto ali, que estava sendo conduzido por Moisés, tinha muitas pessoas de vários tipos de nacionalidade e vários tipos também de mentalidade. Tinha estrangeiros, tinha muitas pessoas. Você imagine, eu estava dando uma lida rapidão, fala que tinha ali 600 mil pessoas estava sendo conduzido. Imagine, como é que você consegue manusear toda essa situação? E o povo começou a questionar. E essa questão aqui de onde Jesus faz ele alimenta todo esse povo aqui nessa parte aqui, onde Jesus alimenta, eu acredito que, segundo relata, que tinha mais ou menos 5 mil homens, sem crianças e mulheres, ou seja, deve chegar aí, eu acredito que, sei lá, uns 15 mil pessoas.
talvez. Mas lá no deserto, eram 600 mil pessoas. E lá no texto, só para a gente dar uma passagem rapidinho para poder entender um pouco sobre essa passagem lá do deserto, que é onde o povo começa a questionar a Moisés carne para comer. Porque as belezas queriam carne. Imagina, né? Hoje também a gente quer picanha, né? Hoje a gente quer picanha, não quer qualquer carne não. Eu acho que, né, qualquer carne era suficiente, porque o deserto daquele não era fácil. E o povo começou a questionar: Moisés, queremos carne? Porque lá da gente tinha peixe, tinha uns negocinhos lá. Aqui só maná, essa semente, o povo já estava, né, como diz o outro, já não queria nem ver o maná na frente. E começaram a reclamar, como sempre, a murmuração sempre vem em primeiro lugar, né? Se faltou o dinheiro para completar a luz, vem a reclamação. Se faltou o dinheiro do aluguel, vem a reclamação. Se para cumprir o cheque, hoje nem cheque tem mais, está raro. Mas enfim, se vem a falta, vem o quê? A reclamação. Então, o que eu queria passar para meus irmãos é exatamente essa parte, é esse divisor, é aonde diferencia o que supre o corpo e o que supre o espírito, onde Jesus dá o alimento para o espírito, o alimento eterno, né? E numa comparação com o alimento físico. Então, naquela época ali, o pessoal, eles estavam questionando a Moisés, e Moisés ficou no beco sem saída, o pessoal queria carne. E aqui em Números 11, 13, você te dá só uma passeadinha lá, só para poder ler o texto, que é só um versículo só. Números 11, 13. Mais para cima, se vocês lerem, né, vai ser, né, essa questão, o povo questionando a Moisés, né, que eles queriam comer carne. E aqui no 11:13, Moisés, ele vai para o Senhor e ele começa a dizer: onde poderei eu conseguir carne para dar a todo esse povo? Eles insistem em suas queixas contra mim, chorando e reclamando: dá-nos carne para comer. Essa passagem aqui, se você ler um pouco mais para baixo, você terminar o texto todo, você vai ver que aqui vai estar relatando que são 600 mil pessoas, e Deus não deu carne para um dia só, não. Deus deu carne para 30 dias. Choveu codorna para tudo quanto é lado. A palavra fala que numa distância de 8, 9, 10 quilômetros de onde eles estavam, os montes de codorna estavam quase 1 metro de altura. Você tem uma ideia de alimento de carne. E Deus supriu esse povo com alimento físico. Então essa mesma alusão Jesus faz aqui, né? Em João 35, vamos lá para João 35 agora. João 6:35. Porque essa pergunta onde Jesus já fez a Filipe, né? Como faremos para poder alimentar todo esse povo, né? Se você olhar, tem mais ou menos uma similaridade com essa questão lá do deserto, lá com Moisés. Por quê? Porque o povo judeu, ele sempre tinha muito vivo na mente deles e no dia a dia as leis, que eram aonde eles seguiam. O judeu pensava em lei e obras, e o judeu pensava que através de leis, da leitura e das obras, eles achavam que eles poderiam ter acesso a ter uma vida no Espírito, entender como as coisas espirituais funcionavam. Tanto é que Jesus lá na frente fala para Nicodemos: Nicodemos, você tem que nascer de novo, senão você não vai conseguir acompanhar. Então o judeu, ele acreditava assim, ele trabalhava nessa direção,
Era lei, leitura e obras. Por isso que os judeus tinham muita dificuldade em entender logo de início a mensagem de Cristo. Por isso que logo, imagine, naquela época, chega um suposto profeta, dos vários que passavam, né? Porque naquela época era comum ter os rabinos com as suas, né, com os seus discípulos, que juntavam vários e vários discípulos diante daquilo que eles pregavam, e as pessoas iam seguindo os seus discípulos, os seus discípulos iam seguindo os seus mestres. E com Jesus não foi diferente, não começou diferente. Imagine todo aquele povo, todo o povo judeu voltado às leis de Moisés, e tendo Moisés como referência, e tendo toda uma história como referência no deserto. Só que eles não pegavam as referências de ensino e de aprendizado, eles pegavam as referências de questionamento. Porque como o povo questionou Moisés pelo pão, pelo maná que Deus providenciou, e eles viviam se questionando o tempo todo, do mesmo jeito os judeus questionaram Cristo quando Cristo falou que ele era o pão que desceu do céu. Questionaram do mesmo jeito. Ou seja, eles estavam interessados em quê? Naquilo que pudesse resolver o seu problema cotidiano, mas físico. Porque o judeu acreditava que diante de guardar os oráculos de Deus, que eram as leis de Moisés, isso já bastava, e mais as obras, isso era suficiente. Por isso que eles não entenderam, por isso que Jesus foi mal compreendido quando Jesus vem falando as coisas do Espírito, quando Jesus vem falando do alimento espiritual. Então eles tiveram muita dificuldade, e nós vamos ver aqui. Eu até notei que o povo se queixava no deserto, e se queixa também de Jesus, porque ele disse que ele é o pão que desceu do céu, que está aqui em, vamos lá para João 6,35, mais embaixo um pouquinho. Silêncio, misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ter que dançar. Aleluia. Obrigado, Jesus. É brincadeira. Estou brincando. Vamos lá. 6,35, João. Diante disso, eu vou ler vários textos, tá? Só para a gente poder acompanhar o raciocínio do que eu estou tentando passar para vocês. Diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Aleluia. Jesus enfatiza que ele, eu sou, ou seja, o próprio Deus, eu sou. E para os judeus isso era uma loucura. Com certeza os judeus já conheciam essa frase, onde Deus diz eu sou, porque Deus relata lá para Moisés pergunta: se o povo quiser, o que eu falo para eles? Ele diz que eu sou. Então isso era muito forte no cotidiano dos judeus. Quando Jesus fala eu sou o pão da vida, eles antenaram rapidinho. Poxa, mas peraí, quem deu maná para os nossos irmãos no deserto foi Deus. Quem fez cair carne do céu por 30 dias foi Deus. E agora Jesus está se colocando no lugar de Deus, de uma conexão direta, porque ele diz eu sou. Aleluia, Jesus. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu, não caiu. Ele é o pão que desceu do céu. E eu vou ler alguns versículos aqui, para que a gente deixa bastante, enfatizado isso aqui. Vamos lá. Agora eu vou pular aqui para o 41, tá? Então, os judeus começaram a se queixar dele, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E comentavam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos?
como pode então ele dizer, eu desci do céu? No 43. Não, desculpa, vamos para 47 agora, tá? Em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim tem vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. 48. Eu sou o pão da vida. 49. Vossos pais comeram o maná no deserto e estão mortos. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. Glória a Deus. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Glória a Deus. Houve então grande discussão entre os judeus e esbravejavam um com os outros. Como pode esse homem dar-nos a comer a sua própria carne? No 53. Então Jesus advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Pois a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Aleluia. Aquele que se alimenta de mim, Jesus fala, que Glória viverá a Deus. Aleluia. por minha causa. Isso é muito forte e poderoso e muito real e verdadeiro, porque eu tenho certeza que nós que estamos aqui nessa sala, de uma forma ou de outra, nós já experimentamos, nós já tivemos pequenas e talvez grande experiência. Depende muito do tamanho do seu estômago, o quanto você quer e o quanto vai ser suficiente para te nutrir. Tem pessoas que basta, né, uma movimentação, ela está nutrida, mas tem pessoas que elas não têm fundo, e eu quero ser um desses, de não ter fundo. No 58, esse é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná, comido pelos vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer desse pão viverá para sempre. Ou seja, os judeus sempre faziam essa correlação. Nossos pais comeram o maná no deserto, onde nosso Pai, o Senhor, nos deu. Então ele sempre tinha. Então eu vejo assim que a missão de Cristo não foi fácil, de forma nenhuma. Imagine você chegar e você fazer um trabalho no natural, porque tudo começa no natural, tudo começa na alma, não tem como pular essa etapa. Então você imagina uma tarefa dessa, você ter que trazer e você rasgar o véu e você mostrar para aquelas pessoas que tudo que eles aprenderam, em parte estava na contramão. E Jesus teve que fazer o renovo, teve que refazer. Imagine se encontrar aqueles líderes
religiosos, os caras que tinham toda a escrita de cor salteado, homens guardiões da lei, que sabiam de cor salteado, não praticavam uma boa parte, mas na hora de fazer uma discussão, de colocar alguém numa saia justa, de fazer um afronto, isso eles eram bons. Os escribas, os fariseus, os mestres da lei, tinha muitos deles que faziam com que isso se tornasse cada vez mais difícil para Jesus. Então Jesus tinha que ter todo um discernimento no Espírito, tinha que ter toda uma condição de conexão com Deus, com Deus Pai, porque ele era um homem. Jesus, um homem de carne e osso, sentindo emoções, sentindo dores, sentindo vontades, como nós. A diferença é que ele veio por um propósito, e um propósito que ele não abriu mão. Ele veio para fazer a vontade de Deus. E nós muitas vezes, eu me confesso, muitas vezes, eu não vou dizer para você que todas as coisas que chegam para mim, eu sei o que é a vontade de Deus ou o que é a minha vontade, não. Quando eu já estou no meio da caminhada, dentro de um processo, dentro de uma decisão que eu tomei, é que depois que eu vou começar a entender se aquilo é um direcionamento, se aquilo que está sendo colocado diante de mim, aqueles problemas, ou aquelas bandejas, ou aquelas facilidades, se é algo que não vai fazer com que eu desmonte todas aquelas decisões que eu tomei lá atrás em Cristo. Porque muitas vezes você vai na caminhada e você, até Ari ministrou terça-feira a respeito muitas vezes você está pensando até que está fazendo certo, mas eu vou até uma milha a mais, quando nós começamos, nós sabemos o que está certo e o que está errado, só que lá no meio da caminhada é que você vai se testando, e você vai vendo se a sua alma absorve bem aquilo, ou se ela, diante do que está de alimento espiritual, do que é a carne e o sangue, no seu espírito, para que ele possa estar um pouco acima das vontades, de onde está os nossos sentimentos, que é na nossa alma. A alma é boa, mas ela pode ser a perdição, mas ela é muito boa, porque ali está os nossos sentimentos. Então, nós, na verdade, nós somos um conjunto de sentimentos, nossa alma. Nós acordamos e dormimos tomando decisão de acordo com os sentimentos, por mais que não pareça. Mas quando você começa a desenvolver dentro de uma condição espiritual, aonde Jesus está se colocando, que é o pão da vida, que ele é o alimento espiritual, ele que dá vida eterna, né? Então aí você começa a entender que você não é qualquer um, que você pode, aquela lata de lixo que pode receber tudo e tampar e show de bola. Não. Quando você chega no meio do processo, você começa a perceber, não, isso aqui vai fazer com que desconstrói tudo aquilo que você vem construindo dia a dia em Cristo, né? O seu caráter, a sua personalidade, a sua honestidade, né? A sua fidelidade, a confiança que você gera junto, no meio da congregação, no meio dos irmãos, no meio dos amigos, aquela proposta que você comprou lá atrás, quando você estava no primeiro amor, que você aceitou Cristo, que você ficou vislumbrado, que você falou, agora vai. Tudo isso que está lá, aquela base de sustentação que o Espírito de Deus constrói dentro de você, nessa caminhada de 5, 10, 15 anos,
Aí você se depara em uma circunstância de onde você vê que você está correndo risco de perder tudo aquilo que você construiu ao longo do tempo, crendo na palavra, por muitas vezes por um punhado por 20 mil reais, por 10, por 5, por 1.000, por uma oportunidade que aparece. Aconteceu comigo esses dias, eu pensei que eu estava livre dessas situações, mas surgiu, eu até compartilhei com você, né? No que eu faço, no meu trabalho, né? Surgiu uma oportunidade e me parecia tão tranquilo. Me parecia tão tranquilo porque quem estava liberando para mim, eu não estava gerando nenhum prejuízo, eu não estava tirando de ninguém. Olha só como é que são as coisas. Eu não estava dando prejuízo a ninguém, eu não estava tirando de ninguém. Fazia parte do meu negócio. Mas de repente, na boca do gol, e quando eu dei o primeiro passo, eu não vou entrar em detalhes, mas eu só vou dar só uma pincelada por cima. Quando eu dei o primeiro passo, o segundo passo eu estava esperando. Incrível. Parece que eu já estava pronto lá no meu interior, na minha alma, esperando. E esse segundo passo não era legal. Mas quando eu dei o segundo passo, o terceiro, eu descobri que o terceiro também estava pronto. Estava só me aguardando. E eu fui trilhando. Mas quando chegou um momento, não foi consumado. De fato, foi sim. Veio a cobiça. Está escrito até em Tiago, se eu não me engano, né? Fala a respeito disso. Veio a cobiça. Mas a consumação, quando você entra a consumação, agora você gera o pecado. Agora a morte entra. Então, quando eu fui nessa caminhada e eu tentando me convencer, não, Carlos, o que é, rapaz? Não tem nada a ver isso não, você está com problema. Vai ler a palavra melhor, moço. Não tem nada de dizer disso não. Não tem nada disso não. Mas meu irmão, eu confesso a você que quando eu decidi fazer o que era certo, tudo clareou. Aleluia. Não teve sombra de dúvida nenhuma. Para nada. E eu fiquei leve. Fiquei com o espírito em paz. Eu falei, Senhor, eu nem sabia exatamente como era que o espírito ficava em paz, porque eu descansei. E aí quando eu fui, foi em cima dessa condição que o Senhor me trouxe esses textos de João 6, onde Jesus relata com tanta veemência, com tanto poder sobre o que Ele é nas nossas vidas, sobre o que Ele pode transformar as nossas vidas, o que Ele pode fazer de grandioso dentro de você. Mas é algo tão maravilhoso que Ele faz dentro da gente, o amor dele, que não tem como você medir. Não se trata de você dar um dízimo, não se trata de você ofertar 1 milhão, 2. Não se trata de você cumprir todas as suas obrigações. Não se trata de Cristo. O amor dele, ele faz com que isso fique tudo muito pequeno, porque ele transforma dentro da gente e nos dá uma condição de amar o seu inimigo. Para e pensa, gente. Para e pensa. Uma pessoa que te fez mal, uma pessoa que te machucou, e esse amor consegue entrar dentro de você, cicatrizar, apagar aquilo ali e trazer o perdão. Isso é loucura. Então, quando eu me deparei com essa situação, estava envolvido um dinheiro fácil, tranquilo. Eu estava até pensando já, vai, que eu vou fazer isso, fazer aquilo, tá tranquilo. Eu estava até querendo me convencer que eu ia até ofertar na obra. Para e pensa o que é, como é, o
que é que você deixa ser construído dentro de você? É você que faz a escolha. Sou eu que faço a escolha. Eu que digo se isso vai ser construído dentro de mim ou não vai. Porque quando você deixa o Espírito de Deus entrar, virar de cabeça para baixo, aquilo que parece estar desmontando, e depois ele começa a organizar, isso não tem preço não, meus irmãos. Tem não. Tem não. Eu fico com meu coração maravilhado, eu fico realmente em êxtase quando eu vejo e quando você pode sentir tudo isso e você saber que as possibilidades são reais de funcionar na sua vida. De funcionar. Eu não estou falando aqui de bens materiais, não estou dizendo, por mais que nós merecemos, não é disso que eu estou falando, não. Eu sei que vocês sabem do que eu estou falando. Eu estou falando do pão que desceu do céu. Aleluia. Jesus Cristo é o pão que desceu do céu. É o nosso alimento. É aquilo que nos dá sustento. Glória a Deus. Amém. Aquilo que cria uma base de estrutura para suportar todas as situações que são colocadas em nossa direção. Aleluia. Aleluia. Tudo aquilo que nós mesmos criamos dentro de nós mesmos, dentro dos nossos sentimentos. Mas Ele vem e organiza. Se você deixar, e se eu deixar, nós podemos ser pessoas bem melhores. Deus seja louvado. Nós podemos. Nós podemos sim amar o próximo incondicional. Amar o próximo incondicionalmente. Nós podemos, porque Jesus tem esse poder. Aleluia. Ele deixou esse poder para nós. E para poder finalizar, eu anotei aqui um negocinho, depois que eu li, eu anotei aqui. O maná era uma provisão para sustentar o corpo físico. Jesus é o pão eterno que sustenta nosso espírito para a vida eterna. Aleluia. Se alimentar de Cristo é pegar um atalho e criar uma base de sustentação na sua alma para o dia a dia. Aleluia. Cristo, meus irmãos, é o pão que desceu do céu. Aleluia. É a porta das ovelhas. A colinha é boa? A colinha é boa aqui. É a porta das ovelhas. Aleluia. É o bom pastor. Glória a Deus. A ressurreição eterna. Amém. O caminho, a verdade e a vida. A videira verdadeira. Aleluia. Todas as coisas estão nele. Aleluia. Todas as coisas estão nele. Aleluia. Eu espero ter contribuído com essa palavra com os irmãos. Isso foi o que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. Que cada um possa pegar e se sentar na mesa onde o banquete já está posto. Esse aqui é o banquete. Jesus Cristo Aleluia. é o nosso Deus eterno. É o nosso Deus eterno. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa noite, Pai. Porque o Senhor verdadeiramente tem sido bom. O Senhor é bom o tempo todo, Pai eterno. Obrigado, Senhor, por todas as pessoas que estão aqui. Obrigado, Deus, pela nossa cidade. Que Eunápolis possa ter uma gestão próxima, voltada mais para Ti. E que o Ministério Livre possa fazer a diferença em Eunápolis. Que nós possamos fazer a diferença. Que nós possamos ser o bom perfume de Cristo. Que nós possamos exalar o perfume de Cristo. Que as pessoas que vejam a gente, vejam Jesus. E não vejam Carlinhos Malva, aquele rapaz que não tem nada para dar.
mas que veja Cristo em nossas vidas. E que nós possamos atrair essas pessoas como Cristo nos atraiu.